Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576, 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava. Portanto, Ana no seu coração falava. Só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe
fizeste. Amém. Curve a sua fronte. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela tua palavra. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para falar conosco nessa noite. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Neutraliza, Senhor, toda artimanha de Satanás, toda seta maligna, toda potestade, principado. Nós entregamos, Senhor, esta palavra em tuas mãos, que eu possa ser um utensílio da tua casa, que eu possa ser, Senhor, a tua voz, que eu possa ser, Senhor, os teus lábios nessa noite. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, papai. Eu entrego nas tuas mãos e assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra de Deus. Isso, mistura um glória a Deus para ficar bonito aí. Me dá alguns minutos da sua atenção, querido. Não deixe que nada e ninguém rouba a palavra de Deus que será semeada no seu coração. A Bíblia fala que quando a semente do Evangelho ela é semeada e cai no meio do caminho, vem um maligno e rouba o que é semeado. Não deixa que o maligno venha e tire a sua atenção. Amém? Eu acredito que Deus ele vai falar conosco. E nós estamos num tempo, nós estamos vivendo um punho profético. Você que tem vindo aos cultos de quinta e nos domingos, tem acompanhado as mensagens, não apenas do pastor Jerônimo, mas do pastor Gilmar, de outros pastores que vêm à nossa igreja ministrar. Nós estamos em um punho profético, nós estamos falando a mesma linguagem, porque nós estamos indo para o mesmo lugar, nós estamos gerando a mesma coisa. E quando duas pessoas se encontram, que está gerando a mesma coisa, o que está sendo gerado dentro dela pula de alegria. O que está sendo gerado dentro dela se move. Foi assim com Maria e também foi assim com Isabel, quando se encontraram. Uma era jovem, a outra era mais velha, mas carregava dentro de si algo que estava indo para o mesmo lugar, estava apontando para o mesmo lugar. Ambas estavam gerando pessoas, homens de Deus que profetizavam. Aí vem a igreja, ou melhor, aí vem o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, nós precisamos entender o que está sendo ministrado nesses últimos dias. E eu não posso sair da palavra ao qual Deus tem nos alimentado. Eu quero apenas durante esse momento, esses minutos, acrescentar mais. Eu vou falar a respeito da função do Espírito Santo, né? Da intercessão que Ele tem feito em nós e também através de nós, através das nossas atitudes. Então eu vou falar um pouquinho de oração, eu vou falar um pouquinho de intercessão. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que o Espírito Santo de Deus, ele tem um encargo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma responsabilidade nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus não foi dado à igreja simplesmente para sermos curados ou libertados, ou algo misterioso na nossa vida acontecer pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma missão. O Espírito Santo de Deus, ele tem uma responsabilidade. Eu vejo, e isso é bem claro para nós, que o Espírito Santo de Deus, ele veio pela nossa necessidade, mas Deus entregou o seu Filho por amor. Isso é bem claro para mim. Deus, ele deu o seu Filho por amor. Ele viu que o mundo perecia e ele entregou o seu Filho por amor. Darei o meu Filho por amor a vós. E ele não negou o seu próprio Filho. Ele deu por amor. Agora o Espírito Santo de Deus,
Ele enviou por uma missão. Ele enviou por um propósito. Então o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, ele tem uma tarefa muito importante. E olha o que o apóstolo está dizendo em 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ele tivesse vida. Agora, você vê que ele dá o Filho por amor. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele vem por uma necessidade. Jesus, ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos. E aí João, o Evangelho de João, ele está dizendo: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha o que Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. Ou seja, para o Espírito Santo vir até nós, Jesus precisava cumprir primeiro o seu papel. E ele diz assim no versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então olha o ministério do Espírito Santo de Deus. Olha o papel do Espírito Santo de Deus. É nos educar, nos ensinar e nos preparar. Ele veio para nos convencer primeiro do pecado, da justiça e do juízo. Eu preciso entender isso: pecado, justiça e juízo são papéis que o Espírito Santo de Deus precisa revelar a nós. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos dentro de um ministério, muitas vezes nós estamos praticando aquilo que o bom samaritano está praticando, mas não conseguimos entender que o trabalho do Espírito Santo de Deus é nos tirar do pecado, nos convencer da justiça que precisamos praticar, para saber que o juízo que Ele vai enviar, nós estaremos absolvidos. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Se o próprio Jesus foi cheio do Espírito Santo de Deus, por que nós não seremos? Porque nós nos colocamos na condição que não precisamos do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o Espírito Santo tem trago algumas confusões. Não, cara, o Espírito Santo nunca vai trazer confusão. É as pessoas que fazem a confusão. O apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Coríntios, porque existia um mover na igreja de Coríntios. O Espírito Santo batizava com fogo, as pessoas falavam em línguas. E nós estamos saindo de um tempo neopentecostal, nós estamos entrando num tempo do reino. E nós não podemos descartar, nós não podemos negligenciar o trabalho e o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você vê que a igreja, ela começou no tradicional, depois veio o pentecostal, depois veio o neopentecostal, e agora nós estamos vivendo o tempo da igreja do reino. Isso é moda, você falar da igreja de reino. Isso é moda, você falar da igreja. Por quê? Porque são pessoas com habilidades. São pessoas que falam muito bem, que pregam muito bem, que têm uma eloquência muito boa, mas que infelizmente o trabalho do Espírito Santo de Deus não tem sido ativo no coração de algumas pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala: nós precisamos crescer na graça e no Espírito, no conhecimento, aliás, e no Espírito. Precisamos crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento. Eu preciso da palavra. Sim, nós estamos vivendo este tempo, nós nos aprofundamos na palavra para ter revelações proféticas e não prosélitos para dar para as pessoas, mas nós sabemos também da importância que há no Espírito, porque é o Espírito que nos convence. Eu posso pregar para você eloquentemente,
Eu posso fazer a minha parte, o meu papel. Mas se o Espírito Santo de Deus não tiver liberdade na sua vida para tratar você, não vai ser as minhas palavras, não vai ser a minha mensagem, não vai ser as minhas atitudes. Eu posso te dar uma direção, eu posso te dar um norte, eu posso ser até um exemplo para você, mas a obra de regeneração, ela vem através do Espírito. Por isso que Jesus ele diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ter verdadeiramente a vida eterna. Nós precisamos do Espírito, não podemos negligenciá-lo. Mas parece que nós entramos na igreja, no culto, e não sentimos o Espírito. Parece que pelo menos eu sou de um tempo, quando eu ia na igreja com a minha avó, o negócio era meio louco, né? Chapação total, irmãos. Cadê esse tempo? Eu não estou falando de revelação, de casa própria, de carro zero, te digo que vou te levantar, eu vejo o seu nome espalhado pelo mundo. Não, não é isso. Eu estou falando da presença do Espírito Santo que tomava as pessoas, que arrebatava as pessoas na oração, gastava horas em oração, e eu ficava maravilhado com aquilo. Quer saber? Eu fui batizado, eu tinha 8 anos de idade no Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas, porque eu ia na igreja com a minha avó, e lá eles ficavam de joelhos orando. O irmão falava em línguas lá, o outro aqui. E era aquele mover tão gostoso. E eu vendo aquilo, eu comecei a orar também. E influenciado por as pessoas, eu comecei a falar em línguas pelo Espírito Santo de Deus me tomou. Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. O meu irmão sofreu um acidente. Alguns amigos sabem aqui, a família. Caiu de uma fábrica mais ou menos de 12 metros, o tamanho de um poste. Teve problemas sérios, graças a Deus se recuperou. Hoje está muito bem. Mas quando ele estava em casa, ainda de cama, andando de cadeira de roda, alguns irmãos iam na nossa casa para orar. E desde criança eu tinha visão. Desde criança eu tinha medo de algumas coisas. Ficar sozinho no escuro, eu tinha um medo terrível, porque eu tinha visão, eu conseguia ver. Eu via demônios, eu via alguns bichos. Era um negócio meio estranho, eu tinha medo. E eu corria para o quarto do meu pai: deixa eu dormir com você. Eles não deixavam: vai dormir com seu irmão, né? E eu ia com medo, rapaz, com medo. E aí nesse tempo, o meu irmão estava enfermo, dentro de casa, indo para a igreja com a minha avó, eu fiz uma oração, repreendendo a visão que eu estava tendo, com medo, estar ali sozinho com ele. E apareceu um boi, bem grande na minha frente, um chifrudo assim. Tem alguma coisa a ver com um animal? Alguém possa até criticar, né? Mas foi a forma que eu vi que se manifestou. De repente nem foi um boi, sei lá o que era aquilo. Era chifrudo. E aí se encolheu e saiu correndo da minha presença, e eu vi aquilo. E depois daquele dia nunca mais tive medo. Pode me chamar para o lugar que você quiser, eu vou. Nunca mais eu tive medo. Eu era uma criança, eu era bem tranquilo. Porque nós temos uma arma, e muitas vezes nós não usamos. Nós temos uma arma chamada Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e nós não usamos. Nós preferimos que alguém ore por nós. Nós preferimos que leve dá algo ungido que eu vou levar na minha casa. Eu tinha 8 anos de idade, cara. Eu experimentei disso. E nós negligenciamos muitas vezes o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, por uma vida monótona. É isso a palavra? Errei. Fala de novo. Monótona. Acertei? Uma vida sem sabor. Aquela prática
aquelas regras, sempre a mesma coisa. Não, o Espírito Santo, ele é novidade de vida. O Espírito Santo, ele te pega, te move de dentro para fora, não é de fora para dentro. Isso é avivamento, quando ele pega você por dentro, ele transforma você de dentro, ele muda você de dentro. Ah, pastor, mas eu tenho alguns receios. Não importa, o importante é que o Espírito Santo de Deus está com você. Eu tenho medo, vá com medo. Você precisa entender que Ele é com você. E Jesus, Ele está dizendo: não te deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas vai nos levar a um êxito. E a palavra êxito vem de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo, significa a saída do povo de Israel do Egito. E êxito vem da palavra êxodo, que significa sair do lugar que se encontra. Sair da meninice. Sair da frieza espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus, não é por causa dos ministros, porque não depende de nós, depende de você. Por quê? Porque não conseguimos ser sensível. Batemos papo com o nosso amigo, batemos papo com o nosso irmão, mexemos no celular e não reverenciamos a presença dele. Existe uma diferença quando eu me encontro com você e quando você se encontra com Deus. Quando eu me encontro com você aqui, a palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele é. Agora Ele também fala que você pode fechar a porta do seu quarto, você e o Pai. Existe uma diferença nisso, porque a pessoa de Jesus está aqui. Quando você está no seu quarto, é a presença dele com você. Agora, a pessoa de Cristo aqui é diferente. A pessoa de Cristo numa reunião como essa, numa assembleia como essa, tem que ser uma reunião de santidade, uma reunião de adoração, onde nós nos prostramos diante de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Mas nós entramos sem reverência, nós entramos sem discernimento. Por quê? Porque temos uma vida morna. Tempo de apostasia. Tempo de apostasia, irmãos. Tempo de apostasia. E feche os ouvidos aí, os membros e os visitantes, que eu vou falar agora para os obreiros. Aí o pastor está pregando, a pastora está louvando, e os obreiros que deveria, ser o primeiro, ser o chapado aqui da igreja, está olhando para o teto, está conversando com o irmão. Eu sonho com um tempo onde Ele vai te pegar, cara. Eu não vou precisar nem chamar você para frente. Quando acabar a palavra, você vai ser o primeiro a dobrar os seus joelhos aqui e clamar por misericórdia. Na hora do louvor, você vai dobrar os seus joelhos, você vai se prostrar diante do Rei, porque Ele está aqui. Nós tratamos as coisas da igreja, do templo, como algo já prático nas nossas vidas, comum. Eu vou lá assistir o culto, depois vou embora. Não, cara, você não veio assistir nada aqui. Você veio contemplar. Você veio contemplar. Davi, ele dizia: estarei no seu templo para contemplar e aprender. Todos os dias da minha vida eu buscarei. Eu a buscarei todos os dias. Uma só coisa eu pedi ao Senhor: que eu possa estar no seu templo todos os dias, para contemplar a sua bondade e aprender nos seus templos. Você veio aqui para contemplá-lo, e não para assistir alguém falando com você, não para você ouvir alguém ministrando na sua vida, não para você ouvir alguém cantando e você acompanhando. Não, você veio para contemplá-lo, para adorá-lo, para servi-lo e para aprender no seu tempo. E a missão do Espírito Santo de Deus é importante.
Não extingueis o Espírito Santo de Deus. Outra vez eu digo. A igreja de Laodiceia era morna. A igreja de Laodiceia, ela não era quente e nem fria, ela era morna. Ao ponto de vomitar. Deus estava dizendo: eu estou ao ponto de vomitar vocês. Não aguento mais. Vocês pensam que é alguma coisa. Você pensa que é rica, mas é pobre, miserável. Eu aconselho que de me compre colírios para os olhos. Aconselho que de me compre ouro refinado e vestes de santidade. Agora, imagine Jesus do lado de fora da igreja, batendo na porta e dizendo isso para a igreja: deixa ele entrar na sua vida. Sabe como que nós abrimos a porta do nosso coração para que ele possa entrar e desconstruir tudo que nós estamos construindo, desfazer tudo que nós estamos desfazendo, uma vida cristã de 10, de 20, de 30 anos, e ainda nós estamos vivendo uma mesmice. Nós precisamos entender que comprar é sem dinheiro e sem preço. A palavra de Deus diz: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Como que você compra alguma coisa sem dinheiro e sem preço? Porque no mundo espiritual, o valor, a moeda é o sangue. A moeda é a vida. Jesus, ele morreu numa cruz. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Ele morreu numa cruz. Ele deu a sua vida. Ele pagou um alto preço. E qual que foi? Foi dinheiro? Foi propriedade? Ele construiu um império para ele quando ele estava na terra? Não, ele disse: desconstrua tudo, derruba esse templo, porque eu vou construir um novo. Ele investiu em pessoas, ele investiu em vidas, e ele deu a sua própria vida por elas. E se o ministério não me faz gastar e ser gastado, se a igreja onde eu congrego, onde eu estou, eu não dou a minha vida, eu não dou o meu sangue, eu sou a igreja de Laodiceia, eu penso que eu sou alguma coisa, eu posso ter dinheiro, eu posso ter um espaço grande, eu posso ter uma multidão me acompanhando, mas se eu não entender o que Deus quer de mim, se eu não entregar a minha vida, se eu não morrer por amor a Ele, eu posso conquistar tudo na vida, posso ganhar o mundo inteiro, mas Ele vai falar: louco, nessa noite estão pedindo a tua alma. O que você tem para apresentá-lo? O que você tem para dar a Ele? Aleluia! O que você tem para dar para Ele? Eu faço essa pergunta para você, faça essa reflexão nessa noite. O que você tem para dar para Ele? O que você tem para dar para Ele? O que você tem para apresentar a Ele? Davi, ele fez uma indagação a Deus. Ele disse: o que darei ao meu Senhor, que é dono do ouro, da prata, que é dono de tudo? Davi, um dia que ia sacrificar a oferta, ele parou, ele pensou, ele disse: peraí, que eu vou dar a Deus é algo que já veio das mãos dele. Eu vou estar dando para Ele o que Ele me deu. Ele entendeu isso. Ele entendeu que a oferta dele, o dízimo dele, não era dele mesmo, veio de Deus. E ele ficou pensando: o que eu posso dar para Deus? O que você pode dar para Deus? O que nós podemos dar para Deus que verdadeiramente vai alegrar o coração dele? O que verdadeiramente alegrava o coração de Deus quando olhava para Jó? Eram as suas ofertas alçadas, era o seu sacrifício pela manhã, da tarde, da noite, a sua oração. Era isso que agradava a Deus, a vida de Jó? Não, Deus dá testemunho dele. Ele diz: está vendo ali meu servo? Ele é um homem íntegro, temente a mim, alguém que se desvia do mal, alguém que deu a vida para mim. Era isso que ele dizia para Satanás, que se apresentou na reunião, o intruso. E quer pregar para um ateu? Nessa passagem,
Deus faz uma pergunta: de onde vieste, Satanás? Ele fala: acabei de rodear a terra. E a Bíblia, o livro de Jó, é o primeiro livro que foi escrito. O primeiro livro, o livro mais antigo, foi de Jó. E em Jó está revelando que a terra era redonda. Acabei de rodear a terra. E foram descobrir que a terra é redonda aí há pouco tempo. Para você ver a autenticidade da palavra de Deus. Para você ver as armas que nós temos nas mãos. A palavra e o Espírito que foi liberado sobre as nossas vidas. Olha aqui 1 João 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos... esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Olha que João está dizendo, 1 João: tudo que você pede para Deus e alcança, significa que Ele está ouvindo o que você está pedindo. E se Ele está ouvindo, nós vamos alcançar. Agora, pedis e não recebeste, porque pedistes? Agora, peraí, preste atenção. Porque a oração segundo a vontade de Deus é uma oração correspondida. É isso que o apóstolo está afirmando. É isso que o apóstolo João está dizendo. Uma oração segundo a vontade de Deus é uma oração correspondida. Só que podemos, querido, estar muitas vezes orando e não recebendo, porque não é da vontade de Deus, porque não estamos debaixo da graça do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver em você, mesmo que você não saiba pedir, pastor, eu não sei orar, então não tem problema, o Espírito Santo vai orar por você. Você só precisa fazer como Ana, que no seu coração clamava, que no seu coração pedia, os seus lábios mexia, mas não saía a voz, ao ponto de Eli, o sacerdote, olhar e dizer: ela está embriagada, filha de Belial, parta de ti o vinho, mulher, para de ser chapada. Mas na verdade, Ana, ela estava pedindo com o coração. Ana, ela estava pedindo com o Espírito, cara. Ela estava clamando pelo Espírito. E se você tiver o Espírito, se você entender a função do Espírito, é Ele que intercede por vós. Você não precisa pedir nada, você só precisa estar na presença dEle. Você só precisa falar para Ele: me pega no colo. Gaste tempo com Ele, gaste tempo com o Espírito, gaste tempo em um relacionamento com Ele, em oração. Você não precisa pedir nada, Ele sabe o que você precisa. Será que Deus, Ele é um Deus desorientado? Será que Deus, Ele é um Deus sem direção, sem norte? Será que Deus, Ele não sabe o que faz? Será que Deus, Ele é um Deus perdido? Não, cara. Ele sabe realmente o que nós precisamos. Ele sabe de tudo. A palavra de Deus nos afirma que Ele é dono do céu e da terra e do que está debaixo da terra. Um grande ditado diz que uma folha da árvore não cai se Deus não permitir. E isso é uma grande verdade. Agora, muitas vezes nós estamos na oração com Deus, gastamos tempo com oração e queremos direcionar a Deus. Deus, faça isso. Pai, abençoa aqui minha empresa, abençoa aqui o meu trabalho, abençoa aqui o meu caminho, abençoa aqui a minha vida, Pai. Olha, abençoa. Será que Deus não sabe o que você precisa, irmãos? Para que você está falando para Ele fazer o que você quer? Você não precisa falar nada para Ele, Ele sabe do que você precisa. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor
e nada eu sentirei falta. Em outras traduções e nada me faltará. Esse nada me faltará significa não sentirei falta de nada, se o Senhor for o meu pastor. Então é o seguinte, você pode ter um celular Xing Ling, ou você pode ter um iPhone 7. É o 7 ou o 8 que está aí, a última geração? É o 7 ou o 8? 5? X? Você pode ter o iPhone mais novo, ou você pode ter o Xing Ling. Você pode ter um igual do pastor. O mais humilde, mais simplesinho, que tira a foto desfocada já. Não precisa nem editar. Mas você não vai sentir falta do iPhone. Você pode receber um salário de 1.000, ou você pode receber um salário de 10.000. Tanto faz, o 10 ou 1.000, você não vai sentir falta. Porque o Senhor, Ele é o seu pastor. É Ele que te faz passejar em verdes pastos. É Ele que te guia pelas águas tranquilas. É Ele que faz a sua alma ser refrigerada. Por isso que nós precisamos estar em conexão, contato com Deus. Porque Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a sua fonte de vida. Jesus, o Espírito Santo de Deus, é a fonte das nossas vidas. Tente arrancá-la da sua fonte. Tenta arrancar você da sua fonte para você ver. Você vai morrer. Você vai morrer, cara. Eu vou falar algo para você: nenhum sucesso do mundo pode substituir o sucesso do relacionamento com Deus. Você pode ser o maior empresário da nossa nação, mas se não tiver um relacionamento com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo, você vai se sentir a pessoa mais abandonada. Você vai se sentir a pessoa mais fracassada. Mesmo tendo tanta conquista e muito dinheiro. Agora você pode ser simplesmente um empregado e sentir-se a pessoa mais feliz do mundo. E sentir-se a pessoa mais feliz da terra, abraçada pelos cuidados e os carinhos do nosso Pai. A oração de Ana, querido, era uma oração de amargura. Ela estava amarga, a sua vida era uma amargura. Ela orava para Deus dar para ela um filho. Ela via Penina tendo muitos filhos e ela sem filho. Então ela queria ter o que outra pessoa tem. No caso, Penina. Só que o dia que ela se apresentou no templo e ela não teve mais o controle da sua oração, quando ela fala para Eli que ela estava amargurada de vida, que a oração dela, que o choro dela não era porque ela estava embriagada. Ela disse: não chamei minha atenção, porque eu não estou embriagada. Eu entreguei ao meu Senhor. Ela responde: não, eu me entreguei a Deus. Eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada no meu espírito. Eu não estou bebendo bebida forte, não. O que eu tenho é derramado a minha alma perante o Senhor. E talvez esse é o grande problema da nossa oração. A alma.
Porque nós oramos segundo a nossa alma. Porque a alma fala do quê? A alma fala dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos. A alma está depositada à nossa humanidade. Agora o Espírito está depositado à excelência de Deus. E você é o único ser que tem corpo, alma e espírito. E quando Ana ela estava dizendo para Eli: eu estou derramando a minha alma ao Senhor, ela estava dizendo: eu estou dando controle da minha vida a Ele agora. A minha alma eu entrego a Deus. Não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E quando nós mudarmos a nossa oração, quando nós entendermos que a nossa oração, que a nossa intimidade, nós precisamos derramar a nossa alma a Deus, derramar os nossos sentimentos, os nossos anseios, derramar a nossa ansiedade em Deus, dizer para Ele: faça a tua vontade, seja feita a sua vontade no céu, seja feita a sua vontade na terra, seja feita a sua vontade. Não importa se o deserto é o meu destino, o importante é que eu esteja com Ele. Não importa se é a dificuldade, se Deus quer que eu passe pela dificuldade, então vamos passar pela dificuldade. Eu vou entregar a minha alma aos pés dEle, eu vou entregar a minha vida a Ele. Não importa o tamanho do desespero, porque podemos nos desesperar sim. O que nós não podemos é dar um passo errado, é seguir o caminho inverso daquilo que Deus espera. Por isso que eu disse, nós precisamos desconstruir algumas coisas. Nós precisamos desconstruir aquilo que nós estamos construindo de errado e voltar aos padrões de Deus, e voltar à origem de Deus, e voltar no coração de Deus. E eu vou falar para você, você precisa conhecer a Ele em oração. E se você quiser abrir aí, se você for rápido de endereço, abre aí, 1 Coríntios 14, versículo 2. Essa é uma arma que muito pouco nós temos usado. O que eu vou ler agora, que você vai ler aí, é uma arma que muitos de nós não temos usado mais. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério. A igreja, ela precisa entender esse ambiente. Nós precisamos entender aonde o nosso espírito está. É a fonte da nossa vida. Aonde está o seu espírito? Está em Deus. É a fonte da nossa vida. Experimenta tirar uma árvore da terra. Ela vai o quê? Morrer. Tira um peixe da água. Ele vai morrer. Pega um pássaro, põe ele numa gaiola e não alimenta ele para você ver. Ele vai o quê? Tirou do ambiente natural. E se nós, igreja, não estivermos no ambiente do contato com o Espírito Santo de Deus, seremos uma igreja morta, que pensa que é, mas não é, que pensa que está fazendo, mas está fazendo é nada, não está agradando só pessoas, não está agradando a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios: porque aquele que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Está falando com Deus, porque ninguém entende, ninguém entende. Quando você fala em línguas, ninguém entende. Mas está falando em mistério, e o Espírito de Deus edifica você.
edifica o seu espírito. Esse é um contato direto. Um contato direto. Pastor, mas esse tempo já acabou. Acabou nada, irmãos. Acabou nada. O que não podemos fazer é cair em cima de pessoas sem ter direção. O que não podemos fazer é ser pessoas despreparadas, sem orientação. Como a igreja que o apóstolo Paulo ele estava falando: olha, vocês estão priorizando muito o falar em língua, está esquecendo do dom da profecia. O dom da profecia era o que? A palavra de Deus. Isso é o dom da profecia. O apóstolo Paulo estava orientando eles, dizendo: olha, entre vocês eu sou o que mais falo em línguas, mas por favor, na hora do culto, quando um estiver pregando, não se levante falando, respeite. É necessário sim, mas com ordem. Mas cadê essa paixão? Cadê este fogo? Judson canta uma canção dizendo: o que aconteceu com o fogo? O que aconteceu com a paixão? O que aconteceu com o fogo do Espírito? Quando nós íamos para a igreja orar, quando gastávamos horas em oração, falando em línguas estranhas, adorando, dizendo que Ele é santo, reverenciando. Cadê este tempo? Acabou. Sabe o que nós vemos? Templos suntuosos, grandes, maravilhosos, mas poucas pessoas em oração. Poucas pessoas gastando tempo com Ele. Sabe por que o apóstolo Paulo dizia o que eu recebi do Senhor? Porque ele tinha um contato direto com o Espírito. Dentre eles, o apóstolo Paulo é o que mais falava em línguas. Olha que ele faz essa observação e diz: olha, eu estou observando vocês, estou vendo algumas coisas erradas dentro da igreja, mas espera aí, olha, eu não estou negligenciando isso. Entre vocês eu sou o que mais falo. Por isso que ele teve grandes revelações. O apóstolo Paulo não andava com os discípulos de Cristo. Pelo contrário, ele tinha uma certa dificuldade, principalmente com Pedro. Ele resistia Pedro face a face, porque Pedro se apresentava aos judeus de uma forma e aos gentios de outra. E ele dizia: olha, você está usando de dupla personalidade. Então existia uma dificuldade. Por quê? Porque Paulo também era o carrasco dos cristãos. Paulo dava decreto: pode mandar, pode prender, pode fazer o que quiser, está aqui. O Paulo, ele tinha autoridade. Ele era doutor. Ele tinha autoridade na lei. E não apenas na lei de Deus, mas também na lei dos homens. Então ele tinha decreto. E Paulo, quando ele vai para o ministério, ele é rejeitado. Paulo, quando ele entra na igreja, quem introduz Paulo para a igreja é um homem chamado Barnabé, que foi atrás de Paulo e disse: não, peraí, anda aqui comigo. Aí você vê algumas epístolas, você vê Barnabé e Paulo, porque Paulo ainda estava aprendendo, mas depois o que era aluno se tornou maior do que o mestre. Aí você vê Paulo e Barnabé, porque Paulo, ele tinha uma essência dele que inclinava para oração. E ele dizia: entre vocês eu sou o que mais fala em línguas, e o que recebi do Senhor é o que eu passo. Ele não recebeu de homens, ele não recebeu de pessoas, ele recebeu do Senhor. Nós vamos ler daqui a pouquinho a passagem da Santa Ceia, e ele está dizendo que eu recebi do Senhor. O apóstolo, ele não estava sentado na noite que foi traído. Jesus ensinou para os seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Falou para os discípulos, não falou para o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor, faça. O que eu recebi de Deus, faça. Será que você tem recebido de Deus, ou você está esperando em alguém? Será que você tem contato com Deus, ou você está esperando pelo pastor? Deixa eu contar uma história para você. Abraão e o seu sobrinho Ló. Abraão levantava o altar de adoração, e Ló, a Bíblia
nunca relata que ele levantou um altar para Deus. Ele só estava, como diz o ditado, mamando na teta da vaca, só pegando bênção de rabeira. E foi próspero, porque andou com alguém próspero. Mas no dia que eles se apartaram, Ló quase que perde tua família. Perdeu sua esposa. Pior, ele engravidou as suas filhas. E foi uma nação de Ló, nasceu filhos amaldiçoados. Uma geração de pessoas perversas, ruins. Os inimigos do povo de Israel. Nunca queira andar no altar de ninguém, cara. Você precisa construir o teu. Então, quando nós orarmos para você não acontecer, a culpa não é nossa. A culpa é sua. Porque não depende da nossa oração, depende da sua oração, do seu altar. Eu recebo muitas mensagens e nós oramos pela nossa igreja, nós intercedemos, sim. Oramos por pessoas. Mas a nossa oração não é para que você conquiste, é para que você seja destravado. Para que Deus tenha misericórdia e paciência. Essa é a nossa oração. Quantas mensagens nós não recebemos da rádio? Pastor, ore por mim. Tá bom, filho, nós oramos. Nós oramos, filho. Ora por mim, pastor, porque eu estou passando um problema lá no meu trabalho. Ore por mim, pastor, porque eu preciso de um milagre. Eu não sei o que eu tenho que tomar uma decisão. Ore por mim, pastor. Eu posso orar, mas eu não posso tomar a decisão que Deus, Ele vai decretar através do posicionamento deles. O que Deus vai decretar nas nossas vidas é através do nosso posicionamento. Quando Jesus ele orava pelas pessoas, salvava as pessoas, ele dizia: a sua fé te salvou. Porque se fosse só pela fé de Cristo, o milagre não poderia acontecer. A sua fé te salvou. Eu não posso falar para você, não, se você não tem fé, eu tenho fé por você. Eu estou quebrando princípios. Eu estou quebrando princípios. A palavra de Deus fala que Jesus ele não pôde fazer nada na sua cidade natal. Ele não fez nada, porque na sua cidade natal ele não tinha honra. Então ele não pôde operar os milagres que ele fez nas vizinhanças, nas cidades circunvizinhas, porque as pessoas não depositavam fé em Cristo, não se posicionavam. Entenda que nós precisamos, nesses últimos dias, ser a geração de Ana, porque Ele vai levantar a casa, Ele vai levantar a tenda de Davi que caiu, cara. Ele vai levantar. Na verdade, Ele já tem levantado. A verdade, Ele já tem nos levado para esse ambiente. Nós que precisamos acordar um pouco mais. Por isso que eu não abro mão das quartas-feiras em oração, cara. Eu não abro mão. Quando eu não venho é porque não dá. E eu tenho mais presença do que falta. Ah, pastor, mas eu oro lá na minha casa. Continuo orando na tua casa, mas eu preciso da tua oração aqui comigo. Eu preciso da sua entrega aqui comigo. Porque nos últimos dias nós vamos sentir dores de parto. Nós vamos chorar pelo filho primogênito. Nós vamos chorar como Ana chorava no templo. Nós vamos dizer: nós queremos o filho primogênito e nós daremos a ti. Ele vai morar na tua casa todos os dias. É esse filho que nós queremos gerar. É esta igreja que nós queremos gerar. É essa igreja que nós precisamos gerar nesses últimos dias.
Nós queremos dar a igreja para o templo. Nós queremos dar a igreja para o Senhor. É isso que nós queremos fazer. Vamos fazer votos. Não vai passar navalha na sua cabeça. Ele não vai comer comida forte. Não, nós vamos fazer atos proféticos. Vamos nos mover através da palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos gastar tempo com Ele. Olha que a profecia em Zacarias está dizendo. Abre sua Bíblia comigo e já se ponha de pé. Zacarias 12, versículo 10. Eu sei que é um endereço um pouco difícil, mas se você não encontrou, preste atenção. Mas sobre a casa de Davi, Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os ambientes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Quem é a casa de Davi? Deixa eu ver aqui, quem é a casa de Davi? Você é a casa de Davi? Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, as pessoas diziam: Hosana, filho de Davi nas alturas. Hosana, filho de Davi nas alturas. Sabe que quem tem a autoridade de levantar a casa de Davi que estava caída? Foi Jesus. Jesus ele levantou a casa de Davi que estava caída. Uma mulher samaritana estava no poço tirando água. Jesus deixou os seus discípulos irem e ele ficou sozinho com aquela mulher para ministrar o coração dela. E ele começou a dizer para ela: olha, verdadeiramente vai chegar a época que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Vai chegar o tempo, está chegando e agora é. E ela fez uma indagação: é no templo ou é nos montes? Onde que nós devemos orar? Onde nós devemos adorar? E Jesus ele fala: olha, nem lá nos templos e nem aqui nos montes. Não é nesses lugares. Porque a casa de Deus, o tabernáculo caído de Davi foi construído dentro de você. Você é a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Então não é ali nem aqui onde o Espírito Santo de Deus deve ser adorado. É aqui em nós. Não é um lugar físico, mas é um ambiente espiritual que nós construímos para Ele. Você precisa construir este ambiente. Nós precisamos construir este ambiente. Nós precisamos construir este lugar, a morada do Espírito Santo. Você é a morada. Você é a morada. Eu vou terminar aqui, eu esqueci de ler. Deixa eu dizer para você, olha que fala a parte B do versículo. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olha que Zacarias está profetizando. Quando Deus levantar a casa de Davi, ele iria derramar o Espírito da graça e de súplica que está dentro de você. Esse Espírito que está dentro de você, de graça e de súplica, que vai nos levar a chorar amargamente pelo filho primogênito, que vai nos levar a orar pela nossa nação, que vai nos levar a orar pelo nosso bairro, que vai nos levar a orar pelas pessoas da nossa família que ainda não alcançaram a Cristo, que vai nos levar a orar para viver os propósitos de Deus.
É desse Espírito que nós estamos dizendo. Jesus, na noite que foi traído, Ele disse para os seus discípulos: vocês vão fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Mas quando eu vier, Ele abre um entre parênteses e diz: olha, até eu vir buscar, eu não vou tomar mais do fruto da videira e nem comer do pão. Mas quando eu vir, nós vamos cear juntos. Nós nos alegraremos juntos. Nós estaremos juntos. Agora escute. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. Se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos um Espírito que clama Abba. O mesmo Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que está em nós. E esta deve ser a nossa oração: Abba, Pai. Se for possível, aparta de mim esse cálice. Se for possível, seja tudo um mar de maravilhas. Mas se não for possível, não tem problema. Mas contudo, seja feita a tua vontade. É esse Espírito que nós precisamos. Nos batiza com teu fogo nessa noite. Oh, vem, vem, Vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. vem, Espírito Vou Santo. deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar meu coração. Cantorela baixou, cantorela baixou. Eu vou deixar queimar. Vem, 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 Jesus. Cantorela baixou, Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui. Vem, Vem, Jesus. vem, 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 vem. Vem me consumir. Vem me consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Vem, vem. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. cantorela baixou, cantorela baixou. Cantorela baixou, cantorela baixou. Oh, Espírito da graça. Oh, Espírito da graça, vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, Espírito da verdade, vem sobre nós. Nós te desejamos, Espírito Santo. Aumente o teu nível, aumente, Senhor, as suas revelações em nossos corações. Aumente, Senhor, a angústia dos nossos corações. Aumente, Senhor, a angústia dos nossos corações, para que possamos gerar Samuéis, para que possamos gerar uma igreja de propósito, para que possamos gerar uma igreja de reverência, para que possamos gerar uma igreja madura, para que possamos gerar uma igreja santa. Aumente, ó Senhor, a nossa angústia. Segura um pouquinho. Chora candorela, chora candorela. Ricandorela, chora candorela, chora.
Não dê tudo que nós pedimos, ó Pai. Não dê tudo que o nosso coração deseja, porque o nosso coração é enganoso. Mas se for necessário, aumente a angústia do nosso coração. Aumente o sofrimento para que possamos, Senhor, de fato, pedir o que é necessário. Para que possamos gerar uma igreja de propósito, para que possa levantar Samuéis. Para que a igreja de Eli caia. Para que o reinado de Eli caia. Levante pessoas nesses últimos dias. Nós queremos ser a chama. Nós queremos ser o fogo. Nós queremos ser o fogo da lâmpada. Escute, igreja, olha a revelação do Espírito Santo. Seja o fogo da lâmpada de Deus. Seja o fogo, ande em espírito, ande em novidade de espírito. Seja o fogo, porque antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel ouviu a voz de Deus dizendo com ele: nós seremos o fogo. Samuel cresceu, o filho de Ana cresceu debaixo de um teto corrompido, debaixo de um teto que não dava referência nem base para ele. Mas a mãe, diz a palavra de Deus, que Ana todos os anos subia para visitá-lo e levava uma túnica nova para ele. A túnica fala da cobertura espiritual. Imagine se Ana orou para tê-lo. Imagine se ela não ia orar para que Deus fizesse na vida dele o que Deus teria para ele. Quer saber de uma coisa? A maioria de nós somos frutos de oração dos nossos pais. A maioria de nós só estamos aqui porque alguém orou por nós e nos cobriu. Era isso que Ana fazia. Ana levava todos os anos uma túnica nova. Samuel cresceu debaixo de uma referência errada, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele estava levantando Samuel. E a chama era a oração de Ana. Seja a chama do coração de Deus, cara. Nós te desejamos, Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos ser a voz profética. Nós queremos ser, papai querido. Nós queremos ser como Ana, que chorava, que sentia angústia, que se lamentava amargamente, que chorava amargamente pedindo pelo primogênito. Nós estamos orando por uma igreja sarada. Nós oramos por uma igreja sadia. Nós oramos por uma igreja madura, que tem vida e vida no Espírito. Meu coração. Vou deixar queimar.
Queria chamar aqui à frente os diáconos que vão servir a ceia.